A gente está agora com a entrevista do Randolfo Rodrigues. Daqui a pouco a gente continua, então. Vamos ouvir. Alerta o Brasil, na manhã do dia 7 de junho, alarma o Brasil de que existia um documento oficial. É algo gravíssimo. A segunda pergunta é sobre requerimentos, né? O requerimento do general Braga Neto, ele está sobrestando a pauta ou ele está em fila como os demais? Está sobrestando. Nós ainda não descartamos a possibilidade de ouvir o general. O senador Alessandro reiterou este requerimento em outros termos. Nós ainda iremos analisar a pertinência da apreciação. Bom, qual a importância de ouvir os representantes do FeedBank? Qual a relação que eles têm com a Precisa? Total, essa é a instituição garantidora do contrato da Precisa. Veja, e é uma instituição fiduciária, que usa indevidamente a denominação bank, porque não é bank, é uma instituição fiduciária, é uma instituição de contrato e fidúcia. A lei das licitações diz em alto bom som que para fazer a garantia de um contrato público deve ser vinda de uma instituição financeira ou de uma instituição bancária. Não é a circunstância, a característica dessa instituição. Então, há a instituição que fez a garantia do contrato da Precisa, e pelo que sabemos, pode ter vindo a fazer a garantia de outros contratos da Precisa, era uma instituição que não estava gabaritada, avalizada para isso, para tanto. Como o senhor avalia o cancelamento da acariação que aconteceria amanhã entre o ministro e o deputado Luiz Miranda? Foi uma decisão que avaliamos no âmbito da direção da CPI, que era necessária diante de uma constatação. Nós tivemos aqui na semana passada o depoimento do deputado Ricardo Barros. Eu já afirmei a todos vocês que o deputado Ricardo mentiu pelo menos 3 vezes. Mentiu, em primeiro lugar, sobre o acordo do Tribunal de Contas da União, que não dizia respeito ao que ele se referia. Mentiu em relação ao contrato, em relação à Cancino, alegou que a Cancino não vinha mais para o Brasil, logo em seguida foi desmentido pela própria Cancino. E, em terceiro lugar, mentiu em relação às relações dele com o senhor Roberto Dias, que, segundo os documentos que temos na CPI, é uma clara relação de tráfico de influência. Ele encaminha esses detentores de vacinas fakes que não existiam para uma conversa com o senhor Roberto Dias. Então, em 1 hora ele mentiu 3 vezes, é um recorde, inclusive nessa comissão parlamentar de inquérito, o número de mentiras que o senhor Ricardo Barros cometeu. E o que faz a CPI diante da clara infração ao artigo 202 do Código de Processo Penal e da incorrência de um depoente no crime de falso testemunho? Com o senhor Roberto Dias, o presidente da CPI, corretamente, decretou a sua detenção. Como parlamentar, não é possível fazer isso. Essa foi a razão que nos levou a avaliar a impertinência que poderia ser do depoimento de 2 parlamentares à CPI. No caso, novamente, o senhor Luiz Miranda e o senhor Onyx. Tudo bem, querida? Tudo bem, senador, boa tarde. 2 perguntas. O que é que fica a partir desse depoimento? É possível que o pai dele seja convocado? E a pergunta também é como descobrir, então, quem poderia ter alterado esse documento, já que esse é um dos pontos principais agora que vocês também se baseiam. Eu acho que não resta dúvidas. É desnecessário o comparecimento do pai dele a partir das informações que ele vai prestar à SCPI. Houve pedidos para a quebra do sigilo de dados, tanto dele quanto do pai dele, mas nós requisitamos que eles prestassem as informações sobre a transferência de dados dele para o pai e do pai dele para o senhor presidente da República. Tendo essas informações, veja, vamos a uma rápida cronologia dos fatos. Ele relata que preparou o documento no dia 31 de maio. No intervalo de 31 de maio a 6 de junho, ele conversou com a sua coordenadora desta área, desse projeto, ao qual descartou não somente a pertinência, mas a validade dos dados ali apresentados. Ele conversa informalmente com o pai. No domingo, dia 6 de junho, por volta de 18 horas e 30 minutos. Quem é que primeiro torna o documento público?
é o senhor presidente da República, na segunda-feira pela manhã, entre 7 e 8 horas. No intervalo entre 18 horas e 30 minutos, do domingo, dia 6, à segunda-feira, ninguém mais falou desse documento no Brasil que nós temos conhecimento. Então, os elementos, os indícios levam a crer que a falsificação aconteceu ou na presidência da República ou por parte do presidente da República. Talvez essa seja a única dúvida a se questionar. Talvez seja essa a única dúvida. Mas, no restante, o fato está caracterizado e não há necessidade da presença do pai do depoente de hoje se ocorrer o simples compartilhamento das informações de transferência dos dados. Mas aí como tirar essa dúvida? Se foi na presidência, se foi o presidente, como seria possível? Bom, com compartilhamento. Veja que tem um intervalo pequeno, né? Repitamos, domingo, 18 horas e 30, há o compartilhamento por volta das 18h30, ou seja, na noite do domingo. Quem primeiro fala do documento público é o presidente da República. Este documento, com o time do Tribunal de Contas da União, vem a lume, explode nas redes sociais após o presidente da República falar. Então, entre a noite e a manhã do dia seguinte, com a madrugada no meio, é o presidente da República diretamente que recebe. Gostaríamos de ter um esclarecimento do senhor presidente da República que isso não ocorreu da lavra dele, o que não me parece que ocorreu. Peço para todos checarem a live do presidente da República no dia 1º de julho, em que ele admite que adulterou o documento do Tribunal de Contas da União. Então, nós temos elementos de um dos crimes mais claramente caracterizados durante essa comissão parlamentar de inquérito. 297 do Código Penal, falsificação de documento público. Com o agravante, se for agente público, ocupa função pública, que faz a falsificação, a pena incorre de 2 a 6 anos. Se for agente público, no exercício da função pública, com aumento da pena em 1/6. Senador, tudo bem? Carolina Vilela, da TV Band. Só para a gente complementar aí, o senhor disse que já há indícios, né, pelo menos fortes indícios, de que houve uma falsificação de documento público, né? Agora vocês pretendem identificar se o presidente participou efetivamente dessa possível falsificação. A live mesmo que o senhor apresentou ali, ele fala em que ele modificou, né, a tabela, ele se refere a uma tabela, mas o que pode ser feito efetivamente diante desses possíveis crimes, aí, crime de responsabilidade, falsificação de documentos, o que a CPI estuda fazer na prática agora? Olha, se a falsificação de documento público é crime, cometido por quem quer que seja. O Código Penal nos ensina, se for agente público no exercício da função pública, ainda tem um agravante ao crime. Por isso, a inteligência do Código Penal acrescenta 1/6 a pena estabelecida, que é de 2 a 6 anos. Se esse crime, e todos os elementos levam a isso, foi cometido pelo presidente da República, se circulando como circulou, um documento com o timbre do Tribunal de Contas da União, sem ter nada a ver na prática com o Tribunal de Contas da União, a não ser um estudo preliminar de um servidor, isso incorre em 2 delitos, crime comum, 297 do Código Penal, e incorre também crime de responsabilidade. Para mim, é mais um crime constatado, é mais um indício forte de crime cometido pelo presidente da República, constatado no âmbito dessa comissão parlamentar de inquérito. Só voltando ao cancelamento da cariação, o senhor acha que isso vai facilitar para que os trabalhos sejam acelerados? Qual que foi o principal objetivo desse cancelamento? Assim, para mim não ficou muito claro, desculpa insistir nisso. Nós temos depoimentos que contribuam com o rumo das investigações. O de hoje contribuiu. O de hoje abriu uma vertente nova. Um novo tipo penal que foi por nós encontrado, que está por nós caracterizado. A grande reflexão que nós fizemos e que levou ao cancelamento é no que a cariação poderia vir a contribuir, né? Sobretudo por conta da imunidade parlamentar que impede que os parlamentares pudessem ser detidos à luz do crime de falso testemunho. Foi isso que nos levou
a desmarcar a cariação. Essa semana vai concluir aprofundando o caso Precisa, né? O senhor Túlio Silveira e o senhor Francisco Maximiano vão nesse sentido. Essa é uma das pontas soltas para concluirmos a investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aprofundar as investigações e os dados sobre a Precisa. Obrigada, senador. Disponha, Carolina. Boa tarde, senador. Bom, sobre amanhã agora, qual a expectativa para o depoimento do senhor Túlio Silveira, da Precisa Medicamentos? Tanto amanhã quanto quinta-feira, nós vamos primeiro ouvir o que diz a Precisa e segundo confrontar o que diz a Precisa com as informações que nós temos. Hoje, o senhor Alexandre Marques, inclusive, trouxe uma informação sobre um processo que ele atuou como auditor em relação a uma outra fraude cometida por essa empresa. Eu acho que tem muitos elementos que levam, no mínimo, a CPI, ao final, declarar essa empresa inidônea.